Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Meu nome é Jailton Lopes Júnior, sou juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal e Territórios e professor de Direito Processual Civil aqui do CPIURS. Sejam todos muito bem-vindos. Iremos trabalhar aqui com Direito Processual Civil, teremos 6 encontros e a ideia é passar aqueles temas mais cobrados em provas de concurso. Nós teremos então uma preparação específica para as carreiras do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual. E durante os nossos encontros eu vou citar vários dispositivos legais e esses dispositivos serão aí de leitura obrigatória na casa dos senhores. Muito importante a leitura desses dispositivos para a gente poder avançar na nossa disciplina. A ideia, como eu disse, é trazer aqueles pontos mais cobrados em provas de concurso e após cada aula eu vou encaminhar para os senhores, na medida do possível, isso não será em todas as aulas, mas em algumas aulas, acredito até que na maioria, vou tentar enviar um material complementar. Mas isso é um presente meu, o curso não fornece esse tipo de material, mas eu já falei com o pessoal, falei, não, a disciplina é muito grande, a gente precisa enviar um materialzinho complementar para ajudar no estudo e eu vou fazer isso com vocês, tá bom? E na medida do possível também, junto com o material complementar, vou procurar enviar algumas questões de provas anteriores para facilitar aí na identificação daquele tema, da forma como ele é cobrado em provas de concurso. Então eu envio um materialzinho complementar, vou enviar também uma questãozinha, uma ou duas questões respondidas, resolvidas, para que os senhores possam analisarem e verificarem então como esses temas são cobrados nas provas. Tá certo? Muito bem. Podemos começar? Vamos lá? Teoria geral do processo. Nosso primeiro encontro hoje, então, a gente vai falar nesse nosso primeiro encontro sobre a teoria geral do processo. Vamos falar sobre jurisdição, vamos falar sobre ação e vamos falar sobre processo. Jurisdição, ação e processo são, portanto, os sustentáculos aqui da nossa teoria geral do processo. E à luz do novo CPC, sobretudo no que diz respeito ao processo e às normas fundamentais do direito processual civil, nós teremos que analisar alguns princípios imprescindíveis e identificar como esses princípios se concretizam à luz do novo CPC, ok? Iniciaremos com jurisdição, falaremos um pouco sobre ação e falaremos depois sobre as normas fundamentais do processo, aqueles principais princípios que podem cair nas próximas provas, ok? Vamos lá. Meus amigos, jurisdição. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre jurisdição, até mesmo para poder identificar os demais institutos correlacionados, diz respeito ao seu conceito. Então, o que seria jurisdição? Vamos anotar um conceitinho de jurisdição? Jurisdição, meus amigos, nada mais é do que um poder-dever. Então, a jurisdição é um poder, um dever e também uma função. Um poder, um dever e uma função do Estado. Então, jurisdição é o poder, dever, função pertencentes a quem? Ao Estado, do Estado. Esse poder de dizer e realizar o direito no caso concreto. Então, a jurisdição é o poder, o dever, a função do Estado de dizer e realizar o direito no caso concreto, produzindo-se assim uma norma jurídica individualizada. Produzindo-se assim uma norma jurídica individualizada. E essa norma jurídica individualizada, a gente vai falar um pouco sobre ela também, ok? Poder, dever, função do Estado de dizer e realizar. Não basta só dizer o direito. O conceito antigo que nós tínhamos apenas de dizer o direito no caso concreto já foi ultrapassado. Não há que se falar em jurisdição se o Estado apenas diz o direito no caso concreto e não consegue realizar. A jurisdição deve ser efetiva. Então, dizer e realizar o direito no caso concreto, produzindo-se uma norma jurídica individualizada. Muito bem. Agora a gente passa para as características, as principais características. Muito cuidado, porque muitos doutrinadores acabam confundindo características da jurisdição com princípios da jurisdição. E nós vamos ver que eles não podem se confundir. A jurisdição possui algumas características importantes e a jurisdição também tem alguns princípios relacionados aí a esse poder, esse dever. Então vamos lá, meus amigos, características, vamos anotar aqui. E quando a gente fala em característica,
eu utilizo sempre de um procedimento mnemônico para poder decorar essas características, que é, eu lembro sempre de uma pessoa chamada Silmadete. Silmadete. Essa é a minha amiga Silmadete. Aqui nós teremos, então, as características da jurisdição. Primeira característica, então, da jurisdição é a chamada substitutividade. Substitutividade. Meus amigos, o que significa isso? A jurisdição, por que a jurisdição ela goza dessa característica da substitutividade? Porque no momento em que o Estado percebeu que não dava mais para deixar nas mãos dos particulares a solução do litígio, porque sempre venceria o mais forte, obviamente, o Estado então avocou para si esse poder. Então, a partir do momento em que o Estado avoca para si o poder de dizer e realizar o direito naquele caso concreto, ele substitui a vontade das partes. Ou seja, não é A, não é B. Ninguém vai dizer o direito. Eu, Estado, tenho esse poder de dizer e realizar o direito ao caso concreto. Portanto, o Estado substitui a vontade das partes para poder dizer e realizar o direito no caso concreto. Há algumas críticas em relação à substitutividade que uma parte da doutrina vai dizer o seguinte: olha, a substitutividade, embora seja uma característica da jurisdição, uma característica importante, ela nem sempre vai estar presente. E aí a doutrina traz aqui, ó, vamos colocar assim, ó, as chamadas ações constitutivas necessárias. Ações constitutivas necessárias. Quais são essas ações? Meus amigos, nós vamos verificar que lá no procedimento, nos procedimentos especiais, nós temos algumas ações cuja atuação do Estado é imprescindível, é necessária. Então vamos imaginar um divórcio consensual, onde há interesse de menor. Eu tenho um divórcio consensual com um menor. Necessariamente, essa ação deve ser levada ao judiciário, ou seja, somente por meio da atuação do Estado, do Poder Judiciário, através do exercício da jurisdição, é que esse divórcio vai poder ocorrer, quando há um menor envolvido. Portanto, eu tenho um exemplo de ação constitutiva necessária. Não há outra possibilidade senão por meio do exercício da jurisdição. Por isso que aqui, parte da doutrina, professor Daniel Assunção, por exemplo, vai dizer que aqui não há que se falar em substituição das partes. Primeiro, porque não há lide, e segundo, porque se a ação é uma ação constitutiva necessária, o Estado não está, nesse caso, substituindo a vontade das partes, porque a atuação do Estado é necessária e ali as próprias partes estão em comum acordo para o divórcio, por exemplo, tá? Então é bom saber dessa crítica aqui em relação às ações constitutivas necessárias. Parte da doutrina vai dizer que não haveria aqui a revelação dessa característica da substitutividade. Segunda característica é a chamada inércia. A jurisdição é inerte. E aqui, quando a gente fala em característica da inércia, a primeira ideia que a gente tem que ter em mente é o princípio da demanda. O que significa isso? O processo se inicia ou começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial. Em outras palavras, o juiz, via de regra, não pode agir de ofício. É o princípio da inércia. Muito bem. O que mais? E além desse princípio, dessa característica da inércia, princípio da demanda. Além dessa característica da inércia e além desse princípio da demanda, nós temos aqui em relação a essa característica um outro princípio também que ele tem a ver com essa característica, que é o chamado princípio da congruência. Olha só, quando a gente fala em princípio da congruência, que tem a ver com a característica da inércia, nós vamos falar sobre ele ainda no nosso curso, significa que
a sentença ou a decisão judicial não pode ser ultrapetita, não pode ser extrapetita e não pode ser infrapetita. Não pode dar mais do que foi pedido, não pode dar coisa diversa e não pode dar menos do que foi pedido. Em verdade, deve apreciar todos os pedidos, não pode deixar de apreciar um dos pedidos, algum pedido formulado pela parte. Percebam, no momento em que a sentença ou a decisão é ultrapetita, eu tenho aqui uma violação a essa característica da inércia, porque naquilo que o juiz excedeu em relação àqueles pedidos, ele acabou agindo de ofício, porque ninguém pediu, né? Da mesma forma, uma sentença extrapetita, eu peço dano material e o juiz dá dano moral, sentença extrapetita violou também aqui a característica da inércia. Inércia, portanto, o juiz não age de ofício. Muito importante em relação a essa característica da inércia, vamos falar também no nosso curso, mas a gente já coloca no caderno e já monta um material bacana. Em relação à atividade probatória, nós temos lá uma possibilidade, sim, de o juiz agir de ofício. Percebam, então, que a característica da inércia, e eu digo até mais, as características da jurisdição não são absolutas. Nós vamos estudar que lá nos artigos 370 e 371 do CPC, quando a gente trabalha com as provas no processo civil, sobretudo a teoria geral das provas, o juiz, no que diz respeito à atividade probatória, pode agir de ofício. Ninguém requereu no processo uma prova pericial. O juiz, na fase de saneamento e organização do processo, por exemplo, pode verificar que é necessária a realização de uma perícia. O juiz pode nomear um perito e determinar aquela produção daquela prova pericial? Pode, sem problema nenhum. Portanto, não há que se falar em características aqui absolutas. Olha o tanto de coisa que nós já falamos. Substitutividade, críticas, falamos sobre inércia e alguns princípios correlatos. Falamos princípio da demanda, falamos princípio da congruência. E falamos ainda que na atividade probatória, nas provas, o juiz pode sim agir de ofício. Ok? Legal? Meus amigos, próxima característica, lide. Lide. O que é lide? Vamos anotar? Lide, segundo o professor Cardelucci, nada mais é do que nós poderíamos, em tese, falar que lide seria aquela pretensão resistida, né? Ou seja, lide é o conflito. Eu tenho uma pretensão e aquela minha pretensão foi resistida. É exatamente isso que o professor Cardelucci vai dizer. O professor Cardelucci vai dizer, então, que lide seria o conflito de interesse, ou seja, lide é aquele litígio, aquele conflito, o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Lide, portanto, é o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Toda vez que eu tenho uma pretensão, alguém resiste à minha pretensão e me obriga, portanto, a ir ao judiciário, eu tenho ali uma lide que deu, portanto, um sustentáculo para que eu pudesse ingressar em juízo para requerer aquela minha pretensão. E a gente pode ir além ainda em relação a esse conceito. A gente pode dizer que lide é o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Porque, embora a minha pretensão não seja totalmente resistida, ela pode ter sido insatisfatória. Por exemplo, eu requeria algo, não houve nenhum tipo de resistência pela outra parte, mas por outro lado, eu não fiquei totalmente satisfeito com aquela prestação. Por exemplo, nas relações de consumo, nós vemos que muitas vezes os consumidores não resistem a nenhuma pretensão, os fornecedores, perdão, não resistem a nenhuma pretensão dos consumidores, porém prestam um serviço de má qualidade, levando assim aquele consumidor a ingressar em juízo para requerer uma reparação dos danos, por exemplo. Então, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Absoluta essa característica? Não. Vamos colocar, por exemplo, podemos colocar no caderno que nos procedimentos de jurisdição voluntária, nós não temos necessariamente lide. Nós não temos lide. Portanto, a lide também não é uma característica absoluta, ou seja, para que eu possa ir ao judiciário, não necessariamente eu tenho que ter uma lide. Ok? Não necessariamente eu tenho que ter uma lide, basta lembrar dessas ações constitutivas necessárias. Ok? Meus amigos,
Próxima característica, olha só. Manifestação de poder. A jurisdição revela, portanto, a manifestação de poder do Estado. Uma manifestação de poder do Estado. O que que isso significa? Significa que no momento em que a jurisdição atua, ela atua de forma, vou colocar aqui, ó, imperativa. Imperativa. O que que significa isso? Significa que decisão judicial deve ser cumprida. E para que a jurisdição possa cumprir, possa revelar todas essas características e para que ela possa dizer e realizar o direito no caso concreto, ela precisa de instrumentos para fazer cumprir as suas decisões. Por isso que nós temos os processos de execução, de cumprimento de sentença, aquelas formas de coação para que o devedor cumpra a obrigação, seja uma coação direta, como por exemplo, uma penhora em ativos financeiros daquela pessoa, seja em uma coação, por meio de uma coação indireta, por meio da fixação de astrentes. Nós temos instrumentos, mecanismos para que o Estado, ao exercer a jurisdição, manifeste o seu poder de forma imperativa. E além de ser de forma imperativa, é também aqui inevitável. Inevitável. O que que significa isso? Significa que, uma vez decidida a questão, uma vez condenado o réu, por exemplo, este réu não pode simplesmente aceitar ou não aquela decisão. No momento em que há uma condenação, no momento em que a sentença ou decisão se projeta desfavoravelmente para uma das partes, essa parte, embora ela possa se valer dos recursos previstos no nosso sistema, ela não pode simplesmente falar: eu não concordo e não vou cumprir. Eu não concordo. Se você não concorda, você vai recorrer. Mas se o seu recurso não tiver efeito suspensivo, por exemplo, você vai ter que cumprir. E eu tenho instrumentos para realizar esse direito. Não só para dizer, mas para realizar. Então, nessa manifestação de poder, nós podemos dizer que a jurisdição ela é exercida de forma imperativa e inevitável, ok? Meus amigos, falamos de substitutividade, falamos de inércia, falamos de lide, falamos de manifestação de poder e vamos falar agora de uma parte que eu gosto muito, de uma característica que eu gosto muito, que é a atividade, e eu vou apagar aqui, atividade criativa. Isso aqui é importante. Falamos substitutividade, inércia, lide de manifestação de poder, atividade criativa. O que é essa atividade criativa? Meus amigos, primeira coisa que a gente tem que colocar no caderno: texto legal não se confunde com norma jurídica. Texto legal não se confunde com norma jurídica. Na jurisdição, eu falei logo no início, por meio da jurisdição se cria uma norma jurídica individualizada. Por meio da jurisdição se cria uma norma jurídica individualizada. O que que isso significa? Significa que o juiz, quando vai exercer esse poder, esse dever, essa função de dizer e realizar o direito, no caso concreto, ele vai extrair do texto legal uma norma jurídica. Como isso ocorre? Isso ocorre da seguinte forma: aquele texto, ele deve ter um sentido. O sentido dado ao texto pelo órgão jurisdicional do Poder Judiciário, o sentido dado àquele texto corresponde a uma norma jurídica que será aplicada naquele caso concreto. Olha só, olha que exemplo legal. Anotem aí. ADI 4277. ADI 4277. Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 1723 do Código Civil. Então a gente pode colocar aqui o exemplo. ADI 4277, 1723 do Código Civil, portanto aqui
controle de constitucionalidade no âmbito do STF, o STF, interpretando o artigo 1723 do Código Civil, que trata da união estável, ele disse o seguinte, olha, o artigo 1723 diz que a união estável é a união pública e duradoura entre homem e mulher, com o intuito de constituir família. Ok, o texto diz homem e mulher. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Na ADI 4277. Interpretando o artigo 1723, ele extraiu do texto legal a verdadeira norma jurídica aplicável aos casos em que vão envolver uniões homoafetivas e disse o seguinte, a interpretação que deve ser dada ao artigo 1723 é aquela que não pode ser excluída, ou seja, ele disse que na aplicação do 1723 não pode ser excluída, deve ser excluída, melhor dizendo, qualquer interpretação que vede a união de pessoas do mesmo sexo. O que significa? Significa que, à luz do artigo 1723, ele extraiu uma norma jurídica. Ele disse, na aplicação do 1723, não é possível interpretação que exclua a possibilidade de uniões homoafetivas. Nada mais ocorreu aqui do que a criação de uma norma jurídica, portanto, uma atividade criativa da jurisdição. O juiz não é mais boca da lei, o juiz não diz mais, o juiz não é aquele boca da lei como nós tínhamos lá no século XIX, de que o juiz apenas diz a vontade da lei. Não, mais do que isso. O juiz, por meio da sua atividade hermenêutica interpretativa, ele extrai do texto de lei uma norma jurídica, ok? Seja ela aplicável abstratamente, como nós temos no controle de constitucionalidade, sobretudo no controle concentrado de constitucionalidade, seja ela especificamente a um determinado caso, como nós temos em um processo qualquer, perante um juízo de primeiro grau, que ele vai extrair do texto da lei a norma jurídica individualizada daquele caso. Não existe mais juiz mero boca da lei, tá bom? Atividade criativa. Meus amigos, próxima característica. Vou apagar aqui para a gente continuar, ficar bonitinho. Vamos lá. Próxima característica. Definitividade. Por meio da jurisdição, aquela questão levada ao judiciário pode se tornar definitiva. A jurisdição, portanto, tem força para tornar indiscutível aquela questão. E ela se tornará indiscutível por meio da chamada coisa julgada. Coisa julgada. A sentença pode se tornar definitiva, aquela questão pode se tornar indiscutível por meio da coisa julgada. Ok, e depois nós falamos de substitutividade, inércia ali, de manifestação de poder, atividade criativa, definitividade e a última característica aqui, que é o chamado terceiro imparcial. O que significa isso? Significa que o exercício da jurisdição se dará por um terceiro imparcial, o juiz. A exclusividade da jurisdição? Não. Nós temos lá na arbitragem, por exemplo, um terceiro imparcial também. Nós temos formas alternativas de solução de conflito que serão, que haverá atuação de um terceiro imparcial, como por exemplo na mediação. Então também aqui não há exclusividade. Ok? Podemos prosseguir? Vamos lá. Meus amigos, próximo ponto, falamos do conceito, das principais características. Objetivos. Aqui em relação aos objetivos, a gente vai apenas lembrar do chamado PAD. PAD não é processo administrativo ou procedimento administrativo disciplinar. PAD significa quais são os objetivos da jurisdição. Primeiro objetivo, pacificação social. Pacificação social. Por meio da jurisdição se busca a pacificação social. Próximo objetivo aqui, além da pacificação social, aqui nós temos afirmar o poder estatal. Por meio da jurisdição, o Estado afirma e reafirma o seu poder, o exercício daquele poder
estatal. E por fim, além da pacificação social, além de afirmar o poder estatal, o terceiro objetivo da jurisdição é dizer o direito e realizar esse direito. Nós falamos lá no nosso conceito de jurisdição que a jurisdição seria o poder, dever e a função de dizer e realizar o direito. No momento em que o juiz diz e realiza o direito, esse dizer o direito é um objetivo também da jurisdição. Portanto, nós temos pacificação social, afirmação do poder do Estado e dizer e realizar o direito no caso concreto. Ok? Tranquilo? Fácil? Podemos prosseguir? Vamos lá, aqui está tranquilo. Princípios da jurisdição. Eu gostaria que vocês anotassem 4 princípios importantíssimos. 4 princípios importantíssimos, princípios fáceis. Vamos anotar o primeiro? Primeiro princípio. Princípios da jurisdição. Primeiro princípio é o princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. O que significa isso? Significa que a jurisdição é una exercida em todo o território nacional. Porém, por uma questão de funcionalidade, há regras de competência que limitam o exercício do poder jurisdicional. A jurisdição é exercida em todo o território nacional, porém, por uma questão de funcionalidade, há regras de competência que limitam no espaço, dentro desse território, a competência, o exercício da jurisdição por meio de regras de competência. E por uma questão de funcionalidade, se organiza o Poder Judiciário por meio de vários órgãos, cada órgão desse com uma competência. E essa competência é o que configura justamente esse limite para o exercício da jurisdição, e nós teremos uma aula só sobre competência. Então, primeiro princípio, territorialidade. Segundo princípio, investidura. Significa que a jurisdição deve ser exercida por juízes investidos dessa função jurisdicional, que ingressaram na magistratura pelos procedimentos previstos na nossa Constituição, seja por meio de concurso, seja por meio de nomeação naqueles casos em que a Constituição permite. Próximo princípio, juiz natural. Falamos de territorialidade, falamos de investidura, vamos falar de juiz natural. Os princípios são tranquilos. Juiz natural. Cada vez que ocorre um determinado fato na sociedade, esse fato será submetido à apreciação do Poder Judiciário, eu já tenho que saber qual o juiz competente. Juiz não, qual o juízo competente. Então, juiz natural é aquele juiz ou juízo previamente previsto na lei como competente para julgar determinadas ações, determinados fatos, questões ocorridas na sociedade. Veda-se, portanto, o chamado juízo de exceção. Veda-se, portanto, o chamado juízo de exceção. Muito bem. Pergunta: o princípio do juiz natural também se aplica no âmbito do Ministério Público, ou seja, existe o princípio do promotor natural? Meus amigos, vem prevalecendo, tanto no STJ quanto no STF, o entendimento de que o princípio do promotor natural está sim compreendido na nossa própria Constituição. Veda-se, portanto, a designações casuísticas de membros do Ministério Público para atuarem em um determinado caso. Portanto, à luz do STJ, do STF, o princípio do promotor natural também está previsto no nosso ordenamento jurídico, ok? Falei de territorialidade, falei de investidura, falei de juiz natural.